uma pergunta a respeito da educação. A China teve uma excelente classificação na avaliação PISA. O Brasil foi muito ruim, ficou em 44º. Poderia falar um pouco sobre a educação da China? Deixar aí para vocês, se vocês puderem contribuir um pouquinho a respeito disso, sobre o que vocês viram lá e que puderam entender sobre como funciona a educação lá na China. Assim, eu vou falar um pouquinho da experiência de contato que eu tive, né? Porque a gente viu, não tenho leituras mais aprofundadas sobre educação na China. Conversamos com algumas pessoas que moravam lá há mais tempo, né? Que falaram algumas coisas, mas nada assim que pudesse aprofundar, né? Uma das coisas que se tem hoje, muito diferente, né? Fazendo essa comparação, é que existe tempo para ficar no celular, né? Ou seja, as crianças são desincentivadas a ficarem muito tempo no celular. Já está provado aí que isso faz mal no processo cognitivo, no processo de atenção, enfim, aquilo que a gente está em completamente contramão nessa tal de digitalização, apesar de a gente saber que os kits robótica, o compra tablet, compra coisa, os interesses não são tantos na educação, né? Mas na grana que isso rende aí para os fundos paralelos para a campanha eleitoral e coisa e tal, mas enfim. Então, assim, a gente sabe que existe uma preocupação muito grande, que as escolas são de boa qualidade. Em em Xangai, na periferia, antes da gente vir embora, a gente ficou um dia, porque num bairro mais periférico, próximo ao aeroporto. E lá a gente passou na frente de uma escola, né? Mais uma vez, né? Não é que a gente fala, mas a nossa escola aqui é tão ruim. Não, eu sei que tem escolas maravilhosas, né? Quem já viu o que é o Colégio Estadual do Paraná, né? Uma escola pública ali na região mais central de Curitiba, é um negócio, assim, fantástico, né? É um negócio que você pode mostrar, falar, olha, isso aqui é a nossa escola pública, o nosso sonho de escola pública era ter um colégio daquele, né? Então, quando olhamos, né, a escola na China, é uma escola, assim, um prédio muito bonito, muito brinquedo, muita... enfim, aquilo que a gente olha e fala, poxa, todas as escolas podiam ser assim, né? Não sabemos se todas são assim, imaginamos que sim. Então, existe uma infraestrutura muito boa, o professor é muito valorizado, a preocupação existe. Do que eu vi, e eu acho que é um indicativo, e que também me impressionou muito, a gente, num dos finais de semana que a gente ficou lá, a gente foi nos museus, né? Então, a gente visitou, num fim de semana ali, 3 museus, né? Depois, em Shenzhen, eu não fui, o Otávio foi no Museu de Ciência e Tecnologia, aí ele pode falar. E em Pequim, a gente foi nos parques públicos, né? Vamos dizer, em áreas históricas de grande visitação. O que vi nos museus que me chamou a atenção? Muita criança, né? Então, num domingo, você vai num museu, está cheio de criança, tem atividades interativas para crianças, as crianças estão lá extremamente interessadas no que estão vendo, né? As crianças estão participando, não estão com o celular na mão de, ai, que saco ficar nisso aqui, não. Estão lá interessadas, os pais acompanhando, os monitores acompanhando, e isso eu achei muito bacana, né? Então, mostra que essa questão da educação ela é levada bastante a sério. Então, as crianças estarem lá e uma outra coisa, em Pequim, a gente estavam 2 grupos separados e a gente estava esperando um pessoal e estava em frente a uma loja que tinha alguns quadros e tinha um quadro do Mao Zedong. E a gente lá esperando, aí veio uma criancinha de acho que tinha uns 4, 5 anos, né? Gritando, apontando para o quadro, gritando, Mao Zedong, Mao Zedong, Mao Zedong. Né? E hoje, né, como eu disse, não é o complexo de vira-lata, né? Mas hoje eu acho muito pouco provável uma criança de 4, 5 anos aqui olhar um quadro de qualquer figura histórica brasileira,
de olhar para um Getúlio Vargas, de olhar para um Dom Pedro I, de olhar e identificar quem é, né? E no caso dele, ainda identificar com uma felicidade de estar vendo uma figura que é tão importante para a história chinesa. Sim. Eu diria, Fernando, até pegando o gancho que você falou aí, hoje, não sei se vocês sabem, hoje é aniversário de 80 anos do Chico Buarque, né? Uma grande figura da nossa cultura brasileira, 80 anos. Se perguntar para muito jovem, tem gente que não conhece Chico Buarque, não. Estou falando, não precisa ir tão longe, entendeu? Chico Buarque fazendo aniversário hoje, que eu acho que é um patrimônio cultural do Brasil, e, infelizmente, a gente sabe que em muitos lugares no Brasil, a nossa cultura, a nossa produção cultural aqui, infelizmente, não valoriza os seus grandes mestres. Mas aí eu queria aproveitar já perguntar um pouco sobre isso também, né? Como é que vocês viram um pouco essa questão da cultural também, assim, na China, como que você viu as expressões culturais, assim, se há muito, aquele pessoal quadrado, eu estou fazendo uma pergunta mesmo de ignorante, quem não sabe mesmo, sabe, assim, aquele pessoal quadradinho, é aquele pessoal doutrinado pelo Partido Comunista Chinês, né, que vive ali com suas liberdades cerceadas, ou tem alguma expressão cultural, vocês viram essa coisa que é próprio de quem, né, de quem é livre, né, que pode se expressar, né, e outra coisa, como que o chinês vê também o estrangeiro, vocês sofreram xenofobia, né, então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né. Legal. Só colocar aqui o que o pessoal está comentando. A Nerlande está falando, hoje com os meios de comunicação temos o prazer de conhecer um pouco sobre a cultura desse país. Um grande privilégio saber que existem culturas fora da Europa e da América. Pois é, e bastante cultura. Na verdade, daqui a pouco vai ter mais cultura, pelo jeito, fora da Europa e da América, com o avanço da extrema-direita, do que lá, né? E aqui o José Carlos falou que o Fernando tem razão quando ele está falando que no Brasil tem colégios muito bons, no Paraná tem colégios bons, a esposa dele trabalha em uma dessas escolas e eles moram bem na periferia. Tá certo? Mas manda bala, gente, em relação a essa questão da cultura. Enquanto isso, eu vou colocando aqui para a gente ir olhando. Assim. Começa você essa. Eu tenho um ponto a considerar em relação a isso, que foi uma tradutora nossa, que se chama Nimin, o apelido dela é em português, porque ela adotou um nome em português também, como ela aprendeu essa língua. Começa com A, qual que é o nome mesmo, professor Fernando? Antônia, isso. A Nimin, ou a Antônia, né? A gente conversou muito com ela sobre a China, sobre essas questões também culturais, a influência do pensamento maoísta na educação, e ela tinha posições muito contrárias ao governo em alguns pontos. Inclusive, ela estava pensando em qual partido que ela ia entrar. Ela falou bastante a respeito disso. E isso também já desconstrói um pouco aquela imagem que o Ocidente bota na gente, que a China é uma ditadura, que tem um partido único. A China tem mais de 8 partidos lá dentro. Então, foi muito interessante ver que tinha uma diversidade de pensamento ali. Interessante. Os pontos que eu vi também, eu prestei bastante atenção na juventude, né? Então, para ver se ela era aquela juventude, vamos dizer, doutrinada daqueles filmes, que às vezes a gente vê aqueles filmes assim, todo mundo o mesmo corte de cabelo, a mesma roupa, aquele negócio assim da propaganda ocidental, né? Não, chegava lá, Shenzhen, a gente ficou num bairro, né? O nosso hotel era num bairro de compras, né? Da compra popular, era comparativo com São Paulo, era como se a gente estivesse na 25 de março. Né? Para quem conhece, acho que 25 de março é um padrão, né? que todo mundo conhece. Era mais ou menos a gente está ficando ali, só que, obviamente, sem os perigos, a violência, o medo de andar ali na 25 de março. E tinha uma praça no meio, né, num calçadão, em que era um enorme grupo de jovens, né, mais vários, assim, cada um num canto, fazendo gravações para TikTok. Ou outras redes, o WeChat, né, que eles usam bastante lá. Falo TikTok genericamente, né, podia ser outras redes sociais. E com os mais diversos tipos de vestimentas, né? Então, existia ali
o jovem andando como jovem mais ocidentalizado, andando uma coisa que era muito presente, né, nos monumentos históricos, muitas jovens, né, acompanhadas às vezes do namorado ou namorada, dos pais, às vezes, com roupas tradicionais. Então, eles têm uma valorização muito grande da tradição. Então, eles iam com roupas tradicionais para tirar foto. Mas também muitos jovens, assim, vestidos igual os ocidentais ou ocidentalizados, né? Com normal, andando, contente, comprando, consumindo. Não era aquele negócio assim. Você via vamos dizer, no cotidiano daquelas pessoas, que é muito longe de estar em um regime opressor, né? Eu acho que o exemplo que o Otávio dá é bem... Ele falou, olha, a menina estava ali falando numa boa, ou seja, ela não tinha medo de quem que a gente era, que a gente vai contar para alguém do partido e que vão prender a família dela e vão expulsar ela, porque ela falou que não sabe se quer entrar no Partido Comunista, né? Então, assim, isso era muito presente com todas as pessoas que a gente conversou, assim, que a gente conseguiu conversar, né? Extremamente tranquilo, né? Super tranquilo. Você não via, porque a gente consegue perceber isso, né? Um autoritarismo, um medo do que vai falar, uma preocupação, eu posso falar isso, eu não posso falar aquilo, né? Então, né, foi bem comum, né? Fora a clareza na compreensão de assuntos políticos, geopolíticos, geoeconômicos, que o pessoal que a gente conversou da China, os próprios chineses tinham, né, sobre esses determinados assuntos e acontecimentos.